partes, assim. O que o Ramagem tá cobrando do Hugo Motta era um suicídio na ficha criminal dele, inclusive. O presidente da Câmara dos Deputados cassou o meu mandato na canetada pela mesa da casa, por pura covardia. Uma decisão que não respeitou os regramentos da própria Câmara, nem a vontade do voto em plenário, muito menos obedeceu o texto claro da Constituição. Para isso, o presidente da Câmara falou: fiz o que tive que fazer. Infelizmente, as palavras de um boneco marionete nas mãos do ministro do STF. Covardia é ter consciência do que é certo e não fazê-lo. Não consegue ter a coragem de defender, na forma da lei, a sua própria instituição e os mandatos do parlamento. É um presidente de poder subordinado a um ministro de outro poder. O artigo 55 da Constituição ele exige, nos casos de uma condenação judicial, que deve ser o plenário decidir, por meio do voto, a perda ou não de um mandato parlamentar. Toda essa covardia, porque sabiam que eu iria ganhar no voto, no plenário, decisão do parlamento. Só que isso desagradaria a vontade do STF, mesmo sendo uma vontade autoritária, contrária à Constituição. Então eu fui cassado por faltas, mesmo não tendo número de faltas suficientes para cassação, mas porque se presume que eu faltaria às sessões posteriores no ano que vem. Eu só teria faltas suficientes quase no meio do ano que vem. Uma decisão infame, vergonhosa. O ministro, o violador de direitos humanos, nem precisou sujar a mão dele, que ele tem um serviçal de instrumento. Infelizmente, o presidente da Câmara dos Deputados, que optou pela falta de coragem, mostrou-se na desonra de ser joguete de um ditador. E vai permanecer comendo as mãos desses déspotas que riem dessa subserviência dele. A Câmara efetivamente acabou por covardia. Em nome do que não se sabe, porque o Ramagem fugiu para os Estados Unidos usando seus conhecimentos a respeito da fronteira do Brasil. Ele chega nos Estados Unidos, grava um vídeo para dizer que tá muito bem em Miami, que tem cobertura política, para dizer que tá com dinheiro e tá tranquilo e tá favorável. Aí depois sai um vídeo dele recepcionando tranquilamente sua própria família no aeroporto de Miami. Aí depois a mulher dele fala: nossa, pegaram meu celular. Meu amor, o seu marido é condenado a 24 anos de xadrez, cana, se escafedeu e você foi visitá-lo. Gravou e publicou na internet. Tipo, é de uma sem noção, assim, até, sabe? Pensa em qualquer outro foragido da justiça fazendo um negócio desse. Bom, o que acontece se o Hugo Motta, pela segunda vez, depois de ter feito o que fez com Carla Zambelli, que aqui a gente sempre disse, não tem qualquer necessidade de submeter isso a plenário, caça-se por decisão direta do presidente da Câmara ou da mesa diretora, se ele quiser dividir o peso. Mas plenário não precisava. Já aconteceu? Já aconteceu. E já aconteceu do plenário querer dar uma banana pro Supremo? Já aconteceu. E a banana deu certo? Não. Por quê? Porque no fim das contas, se o presidente da Câmara descumpre pela segunda vez uma determinação do Supremo Tribunal Federal, entra ele na linha de tiro. E eu contei isso aqui. A margem virou um problema, porque se o Hugo Motta decidir repetir o expediente, ele teria ainda menos votos pela cassação do que a Carla Zambelli. E aí o que ia acontecer? O presidente da Câmara poderia, no limite, ser afastado do cargo por descumprimento de decisão judicial. Ah, nossa, ditadura do judiciário. Não, é ordem judicial. O presidente da Câmara se insurgiu, entrou com recurso, reclamou, piriri parará, argumentou, perdeu, acabou. É assim no Estado democrático de direito. E Ramagem vem pedindo ao Hugo Motta que é um sacrifício do próprio cargo, da própria credibilidade. Em última instância, poderia sim ter um inquérito aberto por desobediência de ordem da justiça, que é crime no Brasil. Eu acho engraçado, porque se, Natália, as pessoas que votam e que escutam e que dirigem seus pensamentos pelo que pregam essas pessoas passarem a fazer o mesmo nas suas vidas, perdão do meu português chulo diante da suavidade da Natália, estão lascadas. Se o juiz da sua comarca manda você visitar seus filhos 2 vezes por semana e você decide da sua cabeça, porque ama muito, visitar 5 e alguém dá queixa, prepara, irmão. Tem consequência. Ordem é ordem, né? O Hugo Motta, no fim das contas, não é que ele não quis criar um novo impasse, ele estava principalmente preservando o que restou do currículo dele e tentando reformar alguma autoridade ou alguma ponte com o Supremo Tribunal Federal, diante do qual ele se desmoralizou, dando a Carla Zambelli a oportunidade que ela teve, por pouquíssimo tempo é verdade, de desafiar o Supremo uma última vez, por meio das mãos de uma centena de deputados, que no fim das contas ficou todo o peso e a responsabilidade nas mãos de um, nas costas de um, Hugo Motta. Dessa vez ele parece ter entendido, né? É melhor cumprir a lei e desagradar o Ramagem, que já está foragido, dizendo-se protegido nos Estados Unidos, do que descumprir a lei e colocar o dele, falando português claro e chulo de novo, desculpa, Natália, na reta. Gente, eu tava assistindo o vídeo do Ramagem e eu fiquei surpreso com a quantidade de vezes que ele usou a palavra covardia para se referir ao Hugo Motta, para se referir à mesa diretora da Câmara dos Deputados. Covardia, covardes, covardia, covardes. Velho, você fugiu! Cara, você fugiu, você se escafedeu, você espirulitou. Você saiu fora para não enfrentar a justiça. Como assim? E você tá chamando os caras de covarde? Pô! Aí...
Aí fica difícil, né? Porque é o seguinte, é inacreditável, sabe? A gente vê uma parte que vai, não, eu sou das galáxias, pica das galáxias, eu estrago e arrebento, eu não tô nem aí, não sei o que lá. Aí depois, quando a realidade se impõe, e a realidade sempre se impõe, o pessoal muda o discurso de uma forma louca. A Carla Zambelli, por exemplo. Carla Zambelli fugiu, se escafedeu, pirulitou-se pra Itália. Grosso modo, ela disse, Alexandre de Moraes, você não me pega. Aí pegou, tá presa. Pode ser extraditada. Ela foi condenada, né? Invadiu o CNJ usando um hacker, perseguiu armada pelas ruas de São Paulo uma pessoa, um homem negro com a qual ela tinha discutido política um tempo antes. O argumento dela era mais forte, né? Inclusive, isso ajudou a piorar o índice de votação do Bolsonaro, como o próprio Bolsonaro fala. E aí, ela foi condenada pelas duas coisas, ao invés de enfrentar, né, de queixo, sabe, de queixo alto, beleza, não, foi para os Estados Unidos, depois foi pra Itália, lá falou que não ia ser pega porque era cidadã italiana, foi pega. E agora o Ramagem, como a Dani bem lembrou, cantou de galo, sabe, colocou, ao invés de botar as barbas de molho, ou melhor, ao invés de enfrentar aqui, e a gente pode falar 1 milhão de coisas, na verdade, eu critico, a gente falou assim, olha, ainda bem que finalmente a justiça brasileira teve coragem de punir militares estrelados por uma tentativa de golpe. Mas os militares estrelados estão aí, estão presos, estão cumprindo, né, estão cumprindo sua pena, tá lá, nenhum deles, pelo menos não os estrelados, não tentaram fugir. Só que aí esse pessoal vai, foge, se pirulita e depois diz que o Hugo Mota é covarde, né? Hugo Mota também tem 1 milhão de críticas a ele, a forma como ele vem conduzindo ou desconduzindo a Câmara dos Deputados, merece críticas e tudo isso mais. Mas agora ele simplesmente fez o que deveria ter feito desde o começo, joga pra mesa diretora e acabou. Eduardo Bolsonaro foi cassado porque, faltou demais. O Alexandre Ramagem, apesar do que fala, foi cassado porque o Supremo decretou a perda de mandato com a condenação que ele teve, ponto. É isso. E se o Ramagem quisesse fazer uma defesa enfática, que o parlamento o defendesse, que ele estivesse aqui no parlamento. Olha que doideira, o cara tá longe e tá querendo que o parlamento se meta na lama em nome dele, enquanto ele tá lá protegido lá fora, né? Não faz sentido nenhum, a gente tá redefinindo o conceito de coragem, inclusive no final das contas. Olá pessoal, tudo bem? Sou Derran de Castro. Vocês gostam do nosso trabalho, do trabalho desta equipe? Gostam dos assuntos da página? Então eu peço a vocês que nos seguem aí, comente, curte e compartilhe. Dê essa força aí para que a gente possa sempre estar trazendo conteúdos importantes para vocês contra as fake news bolsonaristas. Valeu, galera!